porque o governo Bolsonaro antecipou o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil e Auxílio Gás para esse mês. Agora, o último pagamento vai ser feito 5 dias antes do segundo turno. Carla Araújo vai trazer os bastidores para a gente. Carla, originalmente os repasses começariam lá no dia 18 e iam terminar no dia 31, né? Seguindo ali o NIS, que é o número de identificação social de quem recebe o benefício. Agora, depois dessa mudança, vão ser feitos pagamentos do dia 11 e até o dia 25 de outubro, ou seja, bem ali pertinho do segundo turno. Será que isso traz impacto? É essa a expectativa? A gente viu no primeiro turno, não é? Principalmente o Nordeste, que tem muitos beneficiários do Auxílio Brasil, do Auxílio Gás, que mesmo com os benefícios, talvez os nordestinos façam um voto mais ideológico, não é? Apesar de o governo seguir acreditando nessa tática, né, de tentar convencer por meio de auxílios sociais. Boa noite, Carla. Boa noite, Diego. Boa noite a todos. Na verdade, agora a ordem na campanha do presidente Jair Bolsonaro é correr contra o tempo. Quer dizer, eles acham que 4 semanas eles vão ter que usar os instrumentos possíveis, porque eles têm o desafio de conquistar mais votos do que o ex-presidente Lula. Então, tem uma margem numérica aí que eles consideraram que foi melhor do que o esperado, mas ainda é uma diferença razoável de votos. E o foco, segundo me disse um auxiliar do presidente Jair Bolsonaro, é usar os instrumentos possíveis. O que acontece? Existe uma série de restrições da lei eleitoral aí. Então, muitas coisas, essas coisas da antecipação, por exemplo, que você colocou aí, eles conseguem fazer um pagamento previsto, obviamente, tem um efeito eleitoral de tentar pagar antes desse segundo turno. Agora, além disso, tem um pacote aí que até o presidente Jair Bolsonaro já falou hoje sobre um 13º no Auxílio Brasil para mulheres, a partir do ano que vem, e uma outra promessa que já está na campanha do presidente Jair Bolsonaro, de que o auxílio pode chegar a R$ 800, caso a pessoa consiga um emprego, ela ganha 600, ela ganha uma ajuda de 200, mas isso ainda não tem de onde vai sair o dinheiro. Qual que é a ordem? A ordem é: a gente precisa falar com esse público cada vez mais. Ontem, na fala do presidente Jair Bolsonaro após o resultado, ele reconheceu e disse que a gente entende que tem gente que está sentindo o problema da economia e um pouco de uma mudança já de discurso, Diego, quando ele, por exemplo, não admite que há fome no Brasil, né? Então, isso já foi uma primeira leitura da estratégia da campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro, do tipo, nós precisamos falar para esse público e nós precisamos mostrar medidas para esse público. A gente pode conseguir votos aí. Então, tem aí, Bolsonaro falou hoje já desse possível 13º no Auxílio Brasil, e aí também tem uma outra coisa que eles contabilizam que pode acontecer ainda nesse mês, Diego, que eles falam oficialmente que a fila do Auxílio Brasil está zerada, mas, segundo eles, há um entra e sai do programa com uma certa naturalidade, com uma certa rotatividade, assim, e mais do que isso, o que eles dizem, que há algumas pessoas que já estão aptas, mas estão se tornando, você está habilitando com que elas recebam esse benefício, tem aí um procedimento burocrático, digamos assim, eu fiz a analogia com a fonte disse, mais ou menos por aí, aquela coisa assim, você chegou até 5 horas da tarde para votar, fechou o portão, mas você vai votar, sabe? Então, assim, você está na fila, mas não está, mas porque você está garantido que você vai receber, enfim. Mais ou menos por aí, a ideia é que eles querem tentar conseguir pagar a mais de Auxílio Brasil para mais 400 mil pessoas nesse mês. Isso elevaria o universo de beneficiários do auxílio a 21 milhões de famílias. Então, são todos esses benefícios sociais, essa antecipação, essa promessa do 13º, essa promessa dos R$ 800, essa inclusão de algumas famílias a mais no auxílio, esse é o cardápio do momento que a campanha do presidente Jair Bolsonaro vai apostar agora nessa largada para tentar diminuir a diferença com o ex-presidente Lula e conquistar votos, que é o que precisa Jair Bolsonaro para ser reeleito. Pois é, ele deu tom ontem, logo ali no discurso que deu na saída do Alvorada, né? Falou que a questão econômica é o que vai pesar. E, aliás, os aliados do presidente também estão falando a mesma coisa. Ontem a gente ouviu aqui o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, ele deu o mesmo tom, outros aliados do governo trouxeram o mesmo discurso. Então a aposta é na pauta econômica, na melhora da economia, não é, Carla? Eles têm falado aí sobre dados internacionais, tentado fazer um comparativo com o Brasil e tentar trazer
ser esse fator, economia melhorando, pelo menos no discurso, agora nesse fim de ano, para tentar convencer os eleitores a votar em Bolsonaro no segundo turno. E tem uma outra coisa até, Diego, que na reta final aí do primeiro turno, a campanha do Bolsonaro escalou um pouco Paulo Guedes, que diferente de 2018, né, que era uma figura super importante, nessa campanha o Guedes ficou meio escondidinho ali, até porque a avaliação da ala política era que Guedes fala demais e às vezes existem algumas críticas em relação à demora de alguns benefícios assistenciais e a ala política também atribui isso a Guedes. Então, o Guedes não foi uma figura central nesse primeiro turno, e a expectativa é que agora, nesse segundo turno, ele apareça um pouco mais justamente para defender essas realizações econômicas. Um pouco antes de encerrar o primeiro turno, o ministro, inclusive, já gravou alguns vídeos para a campanha, foi no estúdio, lá no QG, aqui numa casa em Brasília, no Lago Sul, e segundo, eu não vi o vídeo ainda, mas segundo me relataram, é um vídeo em que se pergunta assim, como era no tempo de Lula? Como é agora no tempo de Bolsonaro? E Guedes fazendo contrapontos à economia do ex-presidente Lula. A gente tem que saber exatamente que dados eles escolheram, né? As fontes desses dados, enfim, tudo isso a gente vai olhar. Caso esses vídeos, a gente não sabe também se vão ser usados na propaganda eleitoral gratuita, né? Oficial, ou se vão circular nas redes sociais, mas o fato é que existe a possibilidade de Guedes, nessa segunda etapa da campanha, ser utilizado um pouco mais justamente pela importância da pauta econômica. Valeu, Carla. Obrigado. Ótima noite para você, Carla.